Santo e abençoado domingo para você. Que Deus o abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Que Maria Santíssima Virgem Imaculada interceda por cada um de nós, proteja e nos livre de todos os maus. Amém. Sempre confiar no Senhor é a melhor coisa que podemos fazer. Acreditar é uma forma de que nós temos a certeza de que temos um Deus que cuida de nós, cuida de cada um de nós, e que nós nos esforcemos para fazer a sua vontade. A vontade de Deus é aquilo que Ele quer que nós façamos como filhos e filhas. Que você possa acompanhar o nosso canal, dar aquele joinha. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, divulgue esse canal nos grupos, WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, e que nós possamos fazer com que esse reino de Jesus, o reino de Deus, seja anunciado. Vamos para o evangelho de hoje, está em Marcos, no capítulo 3, versículo do 20 ao 35. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo, se divide, e não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua família, sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram lá de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele está dizendo aqui que cada um que faz a vontade do Pai, faz a vontade de Deus, é sua mãe, é seu irmão ou sua irmã.
Como é que nós podemos entender isso? Ser mãe de Jesus ou ser irmão? Tá aqui, aquele que faz a vontade do Pai. Ou seja, aquele que coloca a palavra de Deus em prática, vive essa palavra, faz com que essa palavra na sua vida seja vivida e também faz com que os outros aprendam essa palavra. Esse está fazendo a vontade de Deus e de uma certa forma está sendo com que essa palavra ela seja anunciada. E aí está fazendo pessoas que vivam uma vida nova através do nascimento dessa palavra. Ao nascer, quando você forma uma pessoa para o caminho de Deus, de uma certa forma, se for um homem, está sendo pai dessa pessoa espiritual. Tá sendo, se for mulher, está sendo mãe dessa pessoa espiritual. Então, por isso que Jesus vai dizer: quem faz a vontade torna-se a mãe ou irmão. O irmão, aquele que ouve a palavra junto com outros, ali você está formando vários irmãos na palavra de Deus. E Jesus, ele vai denunciar aqui esses homens, porque Jesus está completo do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, anunciando com todo o ardor, com toda a sua vida. E aqueles não entendem porque não viram antes um homem anunciar a palavra de Deus dessa forma. Assim também hoje somos nós, quando nós estamos sedentos por essa palavra, quando estamos anunciando essa palavra, nós já vamos receber títulos que somos radicais, queremos ser diferente. Mas é o convite de Jesus, ser diferente na questão de querer viver a sua vontade, a santidade, a vontade do Pai. E Jesus vai dizer: sede santo, como o vosso Pai é santo. Então, pela palavra de Deus, todos os maus são expulsos. Pela palavra de Deus, pelo anúncio, não existe nenhum mal que fique de pé. Jesus expulsa todos os mal com a autoridade que ele recebeu do Pai. Todos os espíritos malignos, todos os demônios e aqueles invejosos por não viver aquilo que Jesus vive, vão fazer com que Jesus seja incomodado, dizendo que ele não expulsa esses mal por Deus, mas expulsa o mal pelo demônio. Veja que tipo de calúnia estão fazendo para Jesus. Veja que tipo de situação querem colocar Jesus, e Jesus vai dizer como é que o mal, ele vai expulsar o próprio mal. Se o mal, ele é causador do mal, ele não vai querer ser destruído. E Jesus vai usar esse termo. Como é que Satanás, ele vai expulsar Satanás? Quem expulsa Satanás, quem expulsa a tentação, quem expulsa toda divisão de nossa vida, chama-se Jesus. Esse sim expulsa todo o mal da nossa vida. E Jesus vai dizer: se um reino ele é dividido, ele será destruído. Então os demônios, eles não vão lutar contra si mesmos, mas eles vão lutar contra nós. Nós que queremos viver a vontade de Deus, eles vão querer tirar a gente da vontade de Deus. Ele vai querer nos destruir, fazendo com que nos afastemos de Deus. É por isso que nós precisamos estar com Deus, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo.
Porque Jesus vai dizer que quem peca contra o Espírito Santo não terá perdão. Por isso que devemos estar clamando o Espírito Santo na nossa vida. No nosso batismo nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso devemos estar em comunhão com Deus, para não podermos estar fazendo a vontade de Satanás. E a vontade de Satanás é que nós possamos viver brigando um com os outros, viver com ódios um dos outros, viver com rancor, ressentimento, mágoa. Tudo isso faz com que nos afastemos do nosso coração de Deus. Que nesse dia nós possamos ter essa certeza de que Deus está conosco e nós não podemos se afastar dele. Que nós nos afastamos de Deus, nós vamos fazer a vontade do inimigo de Deus. E nós não podemos fazer a vontade do inimigo. Que você possa ter um dia santo esse domingo, o dia do Senhor. Se você não foi ainda à missa, vá à Santa Missa. Vá se encontrar com Jesus, se alimentar da carne e do sangue de Jesus na hóstia santa. Precisamos ser cristãos católicos verdadeiros e praticante, não cristão católico só batizado. E diz: eu sou católico, mas só vai na igreja quando morre um parente, uma missa de sétimo dia, uma missa de um amigo de sétimo dia, ou no Natal, uma ocasião muito difícil. Que tipo de católico você é? Você nunca foi católico, você acredita ser católico. Católico é aquele que vai à missa todos os domingos, está rezando todos os dias em casa com a família, está lendo a palavra de Deus com a família em casa. Esse é o católico. Você pode achar que é católico sem ir à igreja, você não é católico. Sem ler a palavra de Deus, sem viver os sacramentos de Deus que ele deixou na Santa Igreja para todos nós vivermos. Santo domingo para você, que Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima Virgem, Santa e Imaculada. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.